Bom, então boa tarde a todos e todas. De início, só para avisar a todos que o evento conta com tradução simultânea para o espanhol. É só vocês estarem assistindo o evento pelo computador e tem uma barra aqui embaixo que tem interpretação e vocês podem trocar a todo momento ali para o espanhol. Então, vamos dar início ao encontro de mobilidade e gênero do Projeto Essas Cidades. O projeto é uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos, em parceria com a Confocus, na Espanha, e com a ANTE, na Itália, e também conta com o cofinanciamento da União Europeia. E o projeto ele tem como objetivo principal qualificar as políticas públicas de mobilidade urbana com o objetivo de redução da desigualdade. E, nesse sentido, a perspectiva de gênero, né, ela é transversal em todas as ações dentro do projeto. Então, no dia de hoje, nesse evento, na semana do Dia Internacional da Mulher, a gente vai trazer essa pauta muito alinhada com o ODS 5, né, de igualdade de gênero, e também com o ODS 11, de cidades sustentáveis. E para conduzir esse evento e também palestrar sobre ele, eu convido, então, a Maria, que é representante da área metropolitana de Barcelona, que vai ser a nossa palestrante e mediadora no dia de hoje. Maria, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar esse espaço com a gente mais uma vez. E a palavra está com você. Pois bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aqui tem pessoas da América, da Centro-América, da Mesoamérica, da Europa e de Moçambique, né, da África. Então, pois bem-vindos e bem-vindas todas hoje a partilhar, a pensar, a construir e deconstruir sobre a mobilidade com enfoque de gênero, com perspectiva de gênero. Esse evento vai ter diferentes espaços. Primeiro, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o que entendemos para a mobilidade com perspectiva de gênero. Depois, vamos ter duas experiências, duas reflexões diferentes de dois territórios bem diferentes do nosso planeta, que eu acho que vão ser bem enriquecedores. Então, vamos começar primeiro com essa apresentação geral do conceito, e depois vou apresentar as pessoas convidadas. Para começar a pensar em todas essas temáticas, o primeiro elemento que temos que pensar é o ponto de partida. Não? Que cidade e metrópolis temos atualmente e que modelo de cidade e metrópolis queremos ter? Essa é a base da reflexão. Todos nós temos pensado nesses elementos, temos pensado com os desafios que atualmente estamos tendo, em superar o olhar dual do espaço, né? Espaço público e privado, espaço aberto e fechado, coletivo e pessoal, essa dualidade que às vezes nos atrapalha na inovação, na transformação dos espaços urbanos, nos limita e não entende a complexidade, né, do espaço real da cidade. Pensar com os espaços públicos para as pessoas e não para os veículos, a mobilidade para as pessoas e não para o veículo privado, né? Pensar nas diferentes maneiras que temos de mover-nos, de utilizar a cidade onde estamos vivendo e pensar na cidade do futuro. Os espaços não são neutros, eu acho que concordamos todas com isso, né? E a experiência também não é neutra, nem o uso, nem a construção do espaço, e espaço quer dizer também mobilidade, o uso desse espaço, né? O uso, o acesso, controle, apropriação do espaço dos homens, das mulheres, dos adultos, dos jovens, das pessoas com dificuldades para movimento, a pessoas com diferentes diversidades, todas diferente. Vivemos a cidade diferente, temos um uso diferente, um acesso diferente, um controle desses espaços e mobilidade diferente. E é importante entendê-la, né? E ter presente as interrelações que acontecem nesses espaços, nos encontros que acontecem nesses espaços, porque, de fato, na cidade tem muitos privilégios e opressões diferentes. E a mobilidade também tem, também vive essas
opressões e privilégios diferentes nas cidades. E essas opressões e privilégios mudam na história, mudam nas cidades, mudam no dia a dia. Então, precisamos entender como as pessoas nos deslocamos na cidade, nas metrópoles, como estão fazendo, e entender e observar que as mulheres, os homens, os jovens, as pessoas idosas, utilizamos a cidade diferente, temos desafios diferentes e necessidades diferentes. Isso é essencial para depois fazer política pública, planificação e definir estratégias, né, para melhorar as nossas cidades e para garantir os direitos de todas as pessoas que moramos nas cidades e nas metrópoles. Mas, quando falamos de mobilidade, falamos que as mulheres talvez nos trasladamos, nos deslocamos diferente, estamos falando? De que estamos falando? Como nos deslocamos as mulheres? Tem diferentes estudos, muitas mulheres e homens estudaram sobre isso, e percebemos que tem alguns elementos que são universais, que muitas mulheres nos movimentamos diferentes que os homens e nos movimentamos de forma parecida em Maputo, em Curitiba, no Rio, em Barcelona, em El Salvador. Sempre tem diferenças, mas tem alguns elementos que não. Por exemplo, como usamos as mulheres, que tipo de viagens cotidianas fazemos as mulheres e os homens. Vocês podem ver aqui no slide um desenhinho, né, que representa um pouco isso. Normalmente, os homens fazem uma viagem por dia. Saem da casa para o trabalho e voltam. Esse é o tipo, né, de viagem que fazem os homens. Não nem todos os homens, com certeza, mas a grande maioria. As mulheres, nós fazemos mais pequenas viagens. Por quê? Porque somos as responsáveis, porque na sociedade onde estamos morando, temos mais responsabilidades vinculadas no cuidado das pessoas, né? Então, vamos no trabalho, mas na volta do trabalho passamos na loja comprar comida para jantar, ou vamos visitar a mãe ou a pessoa idosa para falar um pouco com ela e dar uma ajuda, ou aproveitamos, etc. E quando nós vamos acompanhadas, ainda fazemos mais viagens, né? Vamos à procura das crianças na escola, depois vamos a comprar qualquer outra coisa, etc, 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 né? Então, isso é importante, conhecer e saber que as mulheres fazemos muitas mais viagens e mais curtas. É importante para desenhar política pública de mobilidade e de transporte, né? Também percebemos nos estudos que as mulheres utilizamos mais o transporte público. Mas em Barcelona, no Brasil e no Salvador e em Maputo, utilizamos mais o transporte público, né? E utilizamos de forma diferente, isso é verdade. Tem cidades que mudam um pouquinho, porque cidades onde tem grandes níveis de violência, às vezes as mulheres também utilizam os transportes porta a porta por questões de segurança. Então, muda um pouquinho esse elemento do transporte público. Mas, em geral, as mulheres utilizamos muito mais o transporte público. E, muitas vezes, o transporte público é pensado por homens, para os homens, e não para as mulheres, quando são as mais usuárias. Outro elemento importante ter em conta, né? As mulheres temos menos carteiras de condução e menos carros em propriedade. Quem tem mais carteiras, mais carros são os homens. Se numa casa tem 2 carros, é homem e mulher, mas se tem um carro só, normalmente são os homens que usam esses carros, né? E temos que pensar também que quem tem um veículo próprio, as famílias que têm uma situação socioeconômica determinada, né? Ou na formação, etc. Então, todos esses elementos temos que ter muito presentes quando estamos pensando na mobilidade, né? E quando pensamos na mobilidade, temos que pensar todas as diferentes... As mulheres, eu estou falando em geral das mulheres, mas não é em todas as mulheres nos deslocamos e utilizamos a cidade igual. Uma mulher idosa tem uma realidade, né? Uma mulher que mora na periferia tem umas diferenças muito grandes em relação às mulheres que moram no centro ou com uma formação determinada,
ou com uma cor de pele em certos territórios, ou etc. Né? Então, tudo isso também temos que incorporar esse olhar mais complexo da realidade da mobilidade. Né? Alguns elementos que estão saindo no slide eu já falei, mas, por exemplo, outro elemento importante é que as mulheres dedicam mais tempo ao deslocamento e mais recursos econômicos nos deslocamentos. Como fazem muitas viagens mais pequenas, pagam mais passagens, por exemplo, e precisam de mais tempo no uso do transporte. Além disso, fazem mais ligações intermodais, porque fazem mais viagens e também por questões de seguridade. Às vezes, as mulheres utilizamos uma rota mais comprida, que usa mais tempo, com mais transportes diferentes, porque é mais segura para nós. Portanto, utilizamos mais tempo e utilizamos mais recursos. Também dependemos mais dos horários do transporte público e também dependemos mais das rotas existentes, né? As rotas definidas desse transporte. Outro elemento importante que para as mulheres é muito importante, para nós é muito importante a percepção e as violências que vivimos no momento da mobilidade, da deslocação, tanto na rua, quanto nas paragens de transporte público, como dentro dos ônibus ou metrôs, ou o transporte que estamos usando, né? O uso da bicicleta também é menor por parte das mulheres. Eu já falei também do tema da violência, né? O que acontece e o que vemos que está acontecendo, o que percebemos e o que reconhecemos, né? Com temas de violências, tem violência contra as mulheres em todos os lugares, mais ou menos de uma forma ou de outra, mas temos, né? Eu pus no slide diferentes informações. É importante também perceber como estamos analisando as informações para poder depois construir política pública. É importante entender que tipo de violências acontecem, onde acontecem essas violências, que percepção temos dessas violências, porque a percepção faz que as mulheres tomemos uma decisão ou outra, em relação a como estamos percebendo a seguridade dos nossos corpos, por exemplo, em certos espaços. Com tudo isso, vimos um pouco que a mobilidade, né, temos que entender a mobilidade com esse olhar, com essa perspectiva de gênero, mas o que quer dizer trabalhar nesse processo, né? Trabalhar com perspectiva de gênero na mobilidade quer dizer trabalhar com o conceito de mobilidade cotidiana. Se não olhamos a mobilidade como mobilidade cotidiana, não estamos reconhecendo, identificando as necessidades e os interesses de todas as pessoas que moram na cidade. Então, é importante ter esse olhar. Reconhecer que as pessoas se deslocam de formas diferentes, que temos interesses e necessidades diferentes, e temos que entendê-las, temos que reconhecê-las para incorporá-las nos processos, né? Ampliar o conceito de seguridade além da segurança física, e entender que a violência das mulheres contra as mulheres tem umas formas específicas, se realiza de uma forma diferente a violência na rua para roubo, por exemplo, né? E entender a importância da percepção. Quando falamos de mulheres, é muito importante, sempre importante, mas quando falamos de mulheres, é muito importante ter a reconhecer, né, como nós percebemos os espaços e nos movemos e desenhamos a nossa maneira de deslocar-nos em relação à percepção que temos dos espaços, né? E depois, trabalhar para a equidade de gênero dentro do setor da mobilidade, incrementar o número de mulheres na planificação, na gestão, no desenvolvimento, né, de todos esses processos de mobilidade, né? Até agora, grande parte das políticas de mobilidade são pensadas e executadas por homens. Cada dia mais temos mais mulheres na frente desses processos, mas tem que ter homens e mulheres pensando conjuntamente em estratégias, em políticas, etc. Então, recolher informação, analisá-la,
de forma complexa, reconhecer as diferenças, definir estratégias, implementar e avaliar seria incorporar uma perspectiva de gênero na mobilidade. Existem muitas propostas vinculadas à mobilidade com perspectiva de gênero. Hoje vamos ter duas pessoas convidadas que vão nos apresentar as propostas que estão desenvolvendo, estão implementando em dois territórios diferentes. Mas eu vou lançar alguns trabalhos que já têm sido feitos, né? Políticas de planos de mobilidade com perspectiva de gênero, que pensem na garantia dos direitos das mulheres e a inclusão, em geral, na mobilidade, né? A formação de trabalhadores e trabalhadoras no setor da mobilidade, homens e mulheres, para entender o que significa mobilidade com perspectiva de gênero, que significa que as mulheres se movimentam diferente, que sentem, e entender isso desde os operadores, motoristas, cobradores, cobradoras, etc., né? Incorporar mais mulheres no setor da planificação, da gestão e da implementação, né? Porque há muitas vezes as mulheres que estão no setor da mobilidade ocupam uns espaços menos remunerados, por exemplo, né? Etc. Como definimos as rotas? Por exemplo, os pontos de ônibus, como definimos? Estamos definindo esses pontos, essas rotas em relação às necessidades e interesses de toda a população com as diferenças? Isso é importante identificar. Muitas vezes encontramos, por exemplo, que não temos nenhum ponto de ônibus perto do hospital e que nos hospitais muito mais as mulheres que os homens, porque são as pessoas que acompanham as pessoas, não? Ou as familiares ou amistades no hospital, por exemplo, ou nas escolas, ou etc. Né? Mas que necessidades temos as pessoas idosas, a juventude, as mulheres, as pessoas com dificuldades para a movimentação, etc. Né? As paragens, estamos desenhando paragens seguras, com visibilidade, com informação, para que as mulheres fiquem seguras nesses espaços, e também os homens, porque o que estamos fazendo para as mulheres serve também para os homens, né? Serve para todas as pessoas, para toda a cidadania, né? O tipo de veículos, né? Estratégias para implementar a segurança das mulheres dentro dos veículos, a formação de cobradores e cobradoras, campanhas contra o assédio sexual, tipo de bilhetagem integrada. Antes eu falava de que as mulheres, né, dedicamos mais recursos econômicos na mobilidade e mais tempo. Então, por exemplo, tudo que é bilhetagem integrada, subsídio para as mulheres que são cabeça de família, né, que são as responsáveis da família, ou mulheres monoparentais, por exemplo, ou temos mais mulheres idosas que homens, então nas ajudas sociais para o transporte. Então, temos muitas maneiras, muitas propostas para estar trabalhando, para estar construindo uma mobilidade com perspectiva de gênero e também diversidades em geral, e para ver experiências mais concretas. Hoje temos conosco duas pessoas. Em primeiro lugar, eu vou dar a palavra ao vereador de Transportes e Mobilidade do município de Maputo, Moçambique, o senhor José Nichols. Ele nos vai apresentar os trabalhos que estão desenvolvendo, tanto no município de Maputo, mas também com um olhar já metropolitano. Vereador Nichols. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos participantes. É uma honra para o município de Maputo poder participar deste seminário de grande importância. Eu chamo-me José James Nichols, sou vereador para a área de mobilidade, transportes e trânsito no município de Maputo, portanto, em Moçambique. Sou licenciado em Engenharia Civil. Em termos de formação, também tenho pós-graduação em Gestão de Empresas e já tenho cerca de 20 anos de experiência a nível do município de Maputo, onde foi, de certa maneira, um dos primeiros sítios em que comecei a trabalhar. Fui trabalhar em determinado tempo no setor privado, depois regressei aqui ao município há cerca de algum tempo.
qualquer maneira, também sou docente na Universidade Eduardo Mondlane, onde leciono, dentre várias matérias, também materiais de construção. Portanto, o tema que nós temos hoje para apresentar, eu vou procurar, de certa maneira, cumprir com os 15 minutos que me foi dado. Entendo que é um tema bastante vasto e que deveríamos ter a oportunidade, em algum momento, para fazer um seminário maior. E não só em um dia ou em 15 minutos podemos falar tudo a respeito deste assunto. De qualquer modo, devo dizer que, como vereador de Mobilidade, Transporte e Trânsito, também tenho o orgulho de dizer que, a nível do Pelouro que dirijo, a minha direção de Mobilidade, Transporte e Trânsito tem uma direção que tem, em termos de funcionários, cerca de 50 funcionários, e 26 desses funcionários são mulheres. O que significa que, a nível da nossa direção, nós temos, de facto, a gerir mais a área de mobilidade de mulheres. Em termos de direção, a nossa diretora adjunta de Mobilidade, Transporte e Trânsito, portanto, também é uma mulher de grande dinâmica e que tem trazido para nós resultados bastante importantes. Eu vou agora partilhar a apresentação que o município de Maputo preparou. Portanto, caso haja alguma dúvida da vossa parte, por favor, não deixem de questionar. Em termos de experiência que nós temos a nível do município de Maputo, quero referenciar efetivamente, primeiro, aquilo que é um pouco a nossa história. Espero que estejam a ver os slides. Dizer que Moçambique, de facto, está localizado no sudoeste do continente africano. A leste é banhado de norte a sul pelo Oceano Índico. Estão a ver o Oceano Índico. E é caracterizado por um clima tropical, deve ser idêntico ao do Brasil. E, portanto, Maputo é a capital do país. Está bem localizada no extremo sul, aqui embaixo, conforme podem ver. Em termos de área, cerca de 350 km², 1,1 milhões de habitantes. Tem uma divisão administrativa com cerca de 7 distritos municipais. Um dos distritos municipais é, de certa maneira, uma ilha e é constituído por 63 bairros. Ali vem distritos, mas são bairros municipais. Portanto, a nível da capital, o Maputo é considerada a cidade satélite numa área metropolitana com cerca de 2,2 mil quilômetros quadrados, uma população de 2,6 milhões de habitantes. Em termos de distribuição da população, infelizmente, a nossa cidade tem cerca de 70% dela como área informal, ou seja, de assentamento informal, não urbanizada, com sérios problemas de vias, em que cerca de 60% das vias não são pavimentadas. Temos problemas também sérios de mobilidade com relação ao veículo automóvel particular. Portanto, só a cidade de Maputo tem cerca de 40% dos veículos de todo o país e, efetivamente, traz aqui um grande desafio em termos de mobilidade. Por isso que a nossa perspectiva é procurar transformar a utilização de veículo particular para a utilização de veículos de massa, em que, efetivamente, as pessoas possam deixar os carros e utilizarem o transporte público. Mas, infelizmente, temos problemas sérios de segurança. O problema de segurança não se coloca só nas mulheres, assim como se coloca nos homens. Devo dizer, por exemplo, no meu caso particular, eu sou casado, eu tenho carro, a minha esposa também tem carro, mas por questões dela, às vezes, trabalhar a tempo mais tarde, ela prefere que seja eu a levá-la ao serviço e trazê-la por questões de segurança, mesmo tendo uma viatura particular. Agora, imaginem os casos em que as mulheres têm que utilizar o transporte público e saem tarde de casa. Em termos de sistemas de transporte, nós temos um sistema de transporte, como disse, que ainda é precário, em que temos chamados minibuses, que são viaturas de 15 e 29 lugares. Temos os táxis, que de certa maneira os preços dos táxis são um pouco mais caros e pouco acessíveis. Temos táxis de mercadorias, temos um conjunto chamamos de mototáxi, que são umas motas de 3 rodas, que de certa maneira também não são seguras, estão a ser agora utilizadas a nível da cidade. Depois temos também o transporte escolar, que em termos de capacidade está aquém daquilo que é necessário para completar as necessidades
dos nossos estudantes. Em termos de número de autocarros que temos a nível da cidade, é um número ainda aquém do necessário. Temos um transporte marítimo e temos também um transporte ferroviário, que de certa maneira é ferroviário daquele modelo ainda antigo, não nas gamas de velocidade que temos hoje, com determinado conforto. Portanto, em termos de desafios, temos vários, portanto, desde a falta de meios de transporte até mesmo os problemas de infraestruturas. Conforme vocês podem ver aqui na imagem, existe o fenômeno de roubo de tampas, de sarjetas, e mesmo o sistema de proteção dos passeios são colocados, como se pode ver aqui, um pino no passeio para evitar que os carros estacionem nos passeios, porque de facto existe uma carência de espaços para estacionar e as pessoas estacionam nos passeios, retirando aquilo que é a capacidade ou a possibilidade das pessoas circularem com alguma segurança, não obstante também já não haver uma tampa, as tampas de sarjeta, que obrigam de facto as pessoas a correrem um determinado risco. E quando são mulheres e por vezes com mobilidade reduzida ou problemas de visão ou outros, de facto o risco ainda é muito maior por causa dessa questão da segurança. Aqui nessa imagem também podem ver que também os próprios autocarros, nós estamos aqui a mostrar uma imagem de um autocarro, não partilhamos, mas existem também imagens de carrinhos de caixa aberta, que não tem proteção, cobertura, em que as pessoas sobem de forma assim juntas e apertadas, até que passaram a ser chamadas de My Love, porque as pessoas de facto são obrigadas a ficar abraçadas umas às outras, mesmo não se conhecendo, apenas para garantir que tem alguma estabilidade, alguma segurança naquilo que é a utilização do meio de transporte, principalmente para zonas recônditas ou periurbanas. Em termos de desafios sociais, portanto, a questão do assédio, que até também acontece para o caso dos homens, no caso das mulheres, cerca de 80% das mulheres nos transportes, de facto, sofrem assédio. E nós também temos uma fraca capacidade de aplicar as leis que protejam as mulheres em relação à questão do assédio. Depois, há outros desafios ligados a preconceitos, de homens para mulheres, ou mesmo de mulheres para mulheres, em termos de aceitar efetivamente aquilo que são as capacidades que elas possuem em relação àquilo que é a atividade integrada na área de mobilidade. Portanto, mulheres são assediadas porque querem, de certa maneira, se considera assim, porque a forma como elas se vestem, por vezes, não tem essa liberdade de vestir à vontade, logo se considera que elas próprias também incentivam estes aspectos. Depois, as mulheres também não trabalham na mobilidade, de certa maneira, porque não estão interessadas. Há estas questões todas ligadas a que isso é trabalho de homens e não trabalho de mulher no geral, é essa perspectiva. Depois, olhando um pouco para aquilo que são as diferenças baseadas nos gêneros e nos hábitos de mobilidade, efetivamente, as mulheres têm tendência, no geral, que é o que é mais constatado, de fazer muitas viagens para poder chegar ao seu destino, porque em cada viagem que fazem, sempre há algum receio de um homem que olha de forma diferente, há uma tendência de insegurança que obriga a ter que descer em determinadas paragens para poder chegar ao ponto em que pretende chegar. Em termos de experiências, a nível do município de Maputo, com apoio da Agência Metropolitana de Barcelona, a Agência Metropolitana de Transporte a nível do município de Maputo, a Arquitetos Sem Fronteiras e outras entidades da área de mobilidade, definimos primeiro como a necessidade de recolha de dados, portanto, conhecer aquilo que é a realidade e como é que ela muda, fazer um place marketing de ações no espaço público para chamar a atenção às pessoas sobre esta problemática, a questão da capacitação e as diretrizes necessárias para o efeito, procurar elaborar políticas e trazer essa consciencialização necessária para o aspecto. Portanto, a nível de trabalho específico no terreno, identificou-se uma rota em que, com base nela, fez um mapeamento de tudo aquilo que é paragens existentes ao longo deste percurso, com apoio de escolas e outras instituições ligadas à mobilidade. E desse mapa pode-se extrair, aqui tem 2 exemplos, daquilo que as paragens são as seguras e mais perigosas. No mapa, como podem ver, onde tem vermelho, se caracterizam por as mais perigosas, e onde temos algum verde e
para cores mais escuras, efetivamente estamos numa situação de maior crise. Estranho é dizer que nos terminais, onde nós poderíamos considerar áreas de alguma segurança, em termos de infraestruturas, em termos sanitários, em termos de... Infelizmente, não são tão seguras assim, porque nós não temos terminais com infraestruturas básicas necessárias que dêem alguma segurança, a semelhança do que acontece nos aeroportos ou em outras partes do mundo em que temos terminais mais bem tratadas, com todas as condições básicas para que uma mulher possa efetivamente entrar no banheiro, mudar de roupa ou tratar de si de forma segura. Portanto, há este problema de falta de sanitários, essencialmente. E depois a presença da polícia e toda a segurança necessária não existe nos terminais, o que nós queremos, de fato, melhorar. Depois, já aqui um mapa também ligado ao tipo de violência e segurança. Temos situações de paragens em zonas abandonadas e paragens próximas de zonas em que temos pessoas de rua que usam essas paragens como seu abrigo, como se fossem suas casas, e, de fato, indigentes, etc. Então, todos esses elementos são elementos em que, dentro do corredor, notamos existir e que têm que ser efetivamente retirados. Depois, fizemos também exercício de pesquisa de dados. Iniciamos esse exercício em 2018, junto às paragens. Criamos também condições de participação intersetorial para discutir a problemática e colher tudo aquilo que são contribuições. Olhamos essencialmente para questões de tipo de paragens, para criarmos algum conforto, alguma segurança e também incluir elementos básicos de informação. Foram modeladas cerca de 10 paragens e depois foi feita uma experiência numa das paragens chamada Paragem das Mangueiras, em que se introduziu um modelo e também seguiu-se a um modelo de paragem que hoje está muito a ser usado a nível do município de Maputo, que tem iluminação, uma série de informação necessária, contatos de telefone, etc., incluindo também aquilo que é a rota de transporte que se deve seguir. E também continuamos a fazer outras ações a nível de espaço público, o exemplo de criação de condições de acesso e segurança junto ao Hospital Central e, essencialmente, junto a uma zona da maternidade, criamos um espaço público mais adequado para a questão da espera, chegada, etc. E para também ter um ambiente em termos de seguro do stress que as mulheres têm quando chegam a um hospital, encontram um ambiente mais saudável e aí pode, efetivamente, ajudar a esse efeito. A questão dos acessos também foi uma das soluções encontradas para criar, de fato, maior segurança às pessoas. Também fizemos experiências a nível de faixa de pedestres. Este exemplo que aqui partilhamos é numa das escolas a nível da cidade de Maputo. Nós temos tido muitos acidentes por atropelamento, má travessia de peões ou excesso de velocidade. E muitas das vezes é a falta de respeito de zonas de risco, como escolas, hospitais e outros. Então, este é um dos exemplos também que, com o apoio da AMB e dos Arquitetos Sem Fronteiras, conseguimos implementar em uma outra instituição chamada AMED também. Também a formação dos motoristas e uma chamada reciclagem, é outro exercício que foi feito. Neste âmbito, a nossa perspectiva é que esse ano, 2022, possamos efetivamente criar condições de treinar mulheres na condução. No caso concreto da cidade de Maputo, nós temos uma empresa municipal de transportes rodoviários. Nessa empresa municipal, nós temos, de facto, muitos motoristas, digamos cerca de 80 a 90 motoristas, e também cerca de 7 motoristas dos motoristas que são mulheres, efetivamente, a trabalharem nessa área. Queremos incrementar o número de mulheres a trabalharem como motoristas nos transportes públicos e dar alguma segurança nesse âmbito. Também desenhamos aqui alguns manuais como diretrizes para as paragens e também para o caso da mobilidade e gênero. Bom, também estamos agora a trabalhar numa postura nova, que seja inclusiva e que possa ser com utilização de veículos ou não sem motor, efetivamente, e no caso concreto da bicicleta, estamos a ter um apoio da Agência Metropolitana de Barcelona, estamos ainda a fazer também a escutação pública para efetivamente implementar essas soluções de mobilidade ativa, em que permite efetivamente que os munícipes possam estar mais integrados na cidade e para distâncias curtas, essencialmente em condições mínimas necessárias para circular na cidade, possam evitar efetivamente a utilização
do transporte público, buscando um pouco mais de segurança. Estamos também a trabalhar em elaboração de políticas que possam efetivamente revitalizar o espaço público urbano, portanto, a questão do direito urbano inclusivo, que define como melhorar aquele espaço público conectando a serviços públicos. Portanto, hoje, em fase de finalização desse projeto junto ao mercado, desculpa, à área do Hospital Central de Maputo, vai trazer muita mais-valia para a integração dos utentes tanto do hospital, assim como também estamos a trabalhar numa área de escola primária para integrar também os estudantes, as crianças. Já desde 2018, fizemos uma campanha não assédio sexual do transporte coletivo, portanto, a dizer que o assédio não é passageiro. Este exercício foi feito também no campo, recorrendo a uma série de estudantes, pessoal também que trabalha nas áreas metropolitanas, alguns munícipes, pessoas até que estão junto às paragens e, principalmente, como poder ver aqui na imagem, mulheres, no sentido de sensibilizarem aos munícipes, aos passageiros, de facto, esta prerrogativa de que o assédio no transporte coletivo, o assédio não é passageiro e deve parar. Nessa imagem também, infelizmente, está virada, peço desculpa, também aqui são mais outros elementos que até introduzimos junto às paragens, na definição não só das rotas de transporte, incluímos também estas campanhas de que o transporte é público, mas o corpo da mulher não é público, portanto, o transporte é público, meu corpo não. O transporte estando cheio não é uma desculpa para as pessoas se aproximar e ir se agarrando e aproveitando-se desta situação. E fizemos ainda outras campanhas no âmbito da mobilidade sustentável a nível do município de Maputo. Nós costumamos fazer esse exercício normalmente uma vez por ano, e este ano fizemos, por exemplo, no ano passado fizemos em outubro, temos previsão de fazer esse ano, e já em 2018 iniciamos com esta atividade, e temos estado a cativar muitos munícipes para participarem neste projeto. A nível de perspectivas e outros passos em que temos que seguir, portanto, a questão daquilo que é o conhecimento da realidade, como mudar, elaborar mapas, fazer pesquisas e entrevistas, criar lugares e espaços públicos. Portanto, temos o exemplo do Hospital Central e vamos também intervir numa paragem de autocarro que é bastante utilizada, está muito degradada, que é a Malanga. Depois temos que fazer capacitações, treinamento do operador motorista, treinar também, queremos ver se conseguimos treinar entre 7 a 10 mulheres para a condução dos transportes públicos. Também fazemos aquilo que é a questão do pace marking de mobilidade em áreas pedonais ou de mobilidade ativa. Temos também elaborar políticas muito precisas contra a violência baseada no gênero e, efetivamente, criar a consciencialização através da semana de mobilidade, campanhas de gênero e mobilidade. Portanto, todo esse exercício é a continuidade que nós temos feito. Em termos de conclusão, é preciso referir que o trabalhar em gênero é complexo, mas é a única maneira de alcançar a inclusão. Portanto, a igualdade entre mulheres e homens deve ser sempre incentivada, pois a participação das mulheres nas diferentes fases do projeto favorece o sentimento de pertença e seu desenvolvimento pessoal e coletivo. Portanto, é preciso muito trabalho para alcançar a inclusão do projeto de rotas, órgãos decisores e fóruns de discussão. Portanto, queria, através disso, agradecer pela disponibilidade que me deram. Como podem ver, na elaboração dessa apresentação, tive grande contribuição das mulheres e queremos, de fato, garantir que haja sempre igualdade de gênero. Muito obrigado pela atenção especial. Muito obrigada, Nicolas. Convidamos ao município de Maputo a apresentar a experiência que estão desenvolvendo por duas razões. Porque estão trabalhando em diferentes elementos, compreensão, estudo de que está acontecendo a nível de mobilidade no município, para a intervenção concreta no espaço público, nas paragens, na informação, na iluminação, na formação, na construção da política pública, de protocolo de segurança. Então, estão trabalhando muitos temas complementários e porque estão trabalhando desde a vereadoria, o operador de transporte, mas também
de integração social, onde trabalhamos os direitos das mulheres de forma muito coordenada e conjunta. Então, está sendo um trabalho muito enriquecedor e pensamos que era interessante poder partilhar. Muito obrigada por estar aqui. Sabemos que o horário não, é um pouco complexo, mas muito obrigada para estar aqui. E agora vamos dar a palavra à senhora Simone César, eleita pela Forbes Under 30 como destaque da inovação e tecnologia 2020, publicitária, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, é fundadora do CEO da Nina. A Nina é uma stand-up consultoria que oferece tecnologia integrada a diversos aplicativos para padronizar, centralizar, rastrear denúncias de assédio e violências e, como base em dados, influencia a criação de políticas públicas. Simone, pode partilhar a sua experiência para continuar pensando, né, em toda o que é mobilidade e perspectiva de gênero. Obrigada. Primeiramente, boa tarde. Todos me escutam. Eu vou compartilhar minha tela rapidamente aqui, só para passar para vocês. Fica mais fácil de ilustrar. De antemão, peço desculpa pela minha voz, estou doente. Bom, pessoal, como a Maria falou, eu sou Simone César, eu sou fundadora da Nina. A Nina é uma startup, a gente oferece tecnologia pode ser integrada dentro de qualquer aplicativo. É importante frisar que a Nina não é um aplicativo, a gente é uma tecnologia que está dentro de apps como Uber, 99, Move It, Citimob, Google Maps e outros. E o grande objetivo é você criar um padrão de dados, centralizar, e para que a gente possa entender a violência de gênero independente do modal, né, se transporte público, transporte ponta a ponta, mobilidade ativa, enfim. A gente entender como a violência de gênero impede essa mulher e quais são os pontos críticos dela se locomover nas cidades. A minha ligação com o transporte vem desde muito cedo. A minha mãe ela foi cobradora de ônibus na cidade do Recife, onde eu cresci. Eu cresci num dos bairros mais pobres da cidade, então minha mãe saía muito cedo, de madrugada ainda, para ir trabalhar, e passava 12 horas dentro da frota urbana, né? Então eu me sentia bastante impotente diante da exposição na qual ela ficava. E quando eu entrei na universidade, eu percebi que esse problema não era restrito a mim ou a minha mãe. Foi a primeira vez que eu percebi que assédio em espaços públicos não era considerado crime aqui no Brasil. Até setembro de 2018, a gente está falando de uma lei extremamente recente, então até setembro de 2018, os casos de assédio que ocorriam em locais públicos, incluindo o transporte público, eram enquadrados como contravenção penal, que é um crime menor. Então não tinha uma pena, né? Tinha só uma multa, que era um serviço comunitário que a pessoa fazia. Ainda assim, a gente não tem até agora, mesmo com a sanção da lei em setembro de 2018, a gente não tem uma política, uma diretriz nacional com relação a como combater esse tipo de crime ou qual o protocolo com relação a esse crime em si. Então, o que eu tinha com relação ao início de pesquisa, tem um áudio aberto. Eram estimativas, então, a cada 4 segundos, a estimativa aqui no Brasil é que ocorra um caso de assédio no transporte público, e um outro dado é que, com relação a 97% das brasileiras já alegaram que foram assediadas na mobilidade urbana, independente do modo de locomoção. Então, como a Maria também pontuou na apresentação dela, e o José também, as mulheres e homens, né, homens brancos, têm um acesso diferente, eles têm um deslocamento muito claro de cidade, saindo do ponto A para o ponto B, e mulheres, principalmente as negras, periféricas, da classe C, D e E, elas têm um deslocamento maior, né, do subúrbio para o equipamento público para o trabalho, uma questão de sobrecarga social de atividades. A gente sabe que, infelizmente, socialmente, há uma sobrecarga com relação a tarefas, a ir ao mercado, enfim, a cuidar desse parente idoso, de levar as crianças com relação à mulher. E um outro dado interessante é que, aqui no Brasil, 65% da receita do transporte público, né, de quem paga a bilhetagem, são mulheres, são usuários mulheres. Mas a gente tem uma grande contradição aí, quando a gente vai para esse dado aqui, de por quem, que é uma pergunta, acho que a Maria até colocou de outro modo, que é por quem e para quem as cidades de fato são projetadas. Mais de 70% dos secretários municipais são homens. Então, como é que a gente pode, ou quer qual cidade a gente quer, se é sempre nessa perspectiva masculina, branca,
e de elite, né, que quem está tomando a decisão na cidade. Então, o grande objetivo da Nina é hackear esse espaço, garantindo no primeiro momento um protocolo padrão. Então, a Nina pode entrar dentro de qualquer aplicativo de transporte que está naquele município, naquela localidade. Então, o caso acontece em qualquer app e a Nina é o canal padrão por trás. Só que antes da gente fazer essa integração de tecnologia, a gente precisa fazer uma etapa que a gente chama de consultoria, que é justamente que compreende a pesquisa de diagnóstico, a criação ou ajuste do protocolo, se a cidade já tiver, o treinamento com cobradores, motoristas, chefes de plataformas e todas as outras pessoas que estão envolvidas ali, operadores com os operadores de transporte de modo geral. A gente também senta com a equipe de comunicação do município, responsável por fazer a campanha de anúncio do programa de combate ao assédio sexual no transporte público, que geralmente é como a gente é lançado na cidade, e a gente também faz o primeiro acompanhamento ali dos 6 meses. Então, nesse primeiro momento, a gente faz esse estudo em loco para entender como é que os usuários do próprio transporte enxergam a questão da segurança. A gente não cita a Nina nesse primeiro momento, a gente só quer entender como é que as pessoas, e principalmente as mulheres, enxergam a questão da segurança no transporte, e a partir disso é que a gente vai criando esses novos passos, tanto de criação de protocolo, treinamento e diretriz de comunicação. Posterior a isso, a gente começa o serviço de integração de tecnologia, é um serviço, em teoria, mais rápido. Esse primeiro ponto demora de 4 a 6 meses, podendo chegar em algumas cidades até 8, depende muito da gestão, de como ela se coloca, né, para colaborar com a gente. Tecnologia, em 45 dias, geralmente a gente consegue resolver tudo isso, e o que a gente fornece no terceiro momento é um acesso à nossa plataforma com vários dados, que tem desde mapa de calor, ranqueamento de linhas, horários críticos de pico de denúncia. Então, só para vocês terem ideia, esse é o mapa do Brasil com mapa de calor de denúncias que a Nina coleta. Oficialmente, a Nina só opera na cidade de Fortaleza, aqui no nordeste do Brasil. Porém, a gente tem uma demanda nacional com relação aos casos. Felizmente, a Nina não consegue atender. Hoje, a gente está em plano de expansão para a cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, estou aqui nessa missão de começar o trabalho aqui para a cidade do Rio de Janeiro, para que a Nina comece a operar aqui, mas é fase muito inicial ainda. Então, um resumo dos dados coletados: Fortaleza é a cidade que a gente atua, é a 5ª maior capital do país, do Brasil. A gente cobra uma frota com mais de 2.000 ônibus, mais de 1 milhão de usuários transportados por dia, e a Nina lá está inserida dentro do app Meu Ônibus Fortaleza. Então, nos primeiros 18 meses de operação, a Nina coletou mais de 2.300 denúncias. Um outro ponto interessante é esse dado aqui com relação ao pico de horário de denúncia. Esse gráfico ele influenciou a criação de uma PL, de um projeto de lei, para que se pudesse estender a flexibilização do ponto de parada. A gente tem a lei federal das 10 da noite às 5 da manhã, que você pode pedir para descer, pedir para subir no ônibus em qualquer lugar, mas com base nos dados que a Nina começou a coletar em Fortaleza, foi criada essa PL, eu não sei se foi sancionada, para estender o horário a partir das 20 horas. Esse também é um resumo dos nossos dados lá em Fortaleza. A cada 10 denúncias que a Nina coleta, uma vira inquérito policial. É importante dizer que o objetivo da Nina não é substituir o boletim de ocorrência, é que o governo possa ter visão sobre o que acontece nas ruas sem necessariamente haver esse registro, mesmo que, por exemplo, a gente coletou 2.300 denúncias, só 10% delas viraram inquérito policial, mas o poder público já tinha acesso aos dados e sabia o que ocorria. Então, a gente quer munir o poder público com relação a esses dados, porque muitas vezes, né, e fica corroborado aqui, que o problema não é falta de investimento em segurança, é falta de prioridade de gênero na perspectiva da criação do planejamento urbano. Essa é a grande discussão que a Nina propõe. Então, o local de denúncia, o que mais de parada a gente recebe denúncias, é dentro do ônibus, seguido de ponto de parada e terminais. Então, a Nina não é uma tecnologia restrita para o público feminino. A gente atende aí mais de 15% dos nossos usuários são homens, autodeclarados cis, mas eles nunca fazem denúncia, pelo menos nunca recebi nenhuma denúncia de um homem autodeclarado cis na condição de vítima, é sempre na condição de testemunha. Outro dado interessante é com relação à pesquisa do Quali Ônibus, que foi feita em 2020, rodou em Fortaleza essa pesquisa, e eles faziam perguntas com relação à segurança, percepção de segurança. A Nina não era citada na pesquisa, mas 60% dos usuários lembravam da Nina e apontavam como investimento de segurança dentro do ônibus. Um outro dado interessante é com relação ao aumento de downloads do aplicativo em si, no qual a gente foi integrado. Então, em 4 meses de operação,
o aplicativo no qual a Nina estava integrado, que é o Meu Ônibus Fortaleza, teve um aumento aí em 25% do número de downloads depois da nossa inserção. Então, a Nina já começou a influenciar alguns dos dados, já começou a influenciar, a gente vai ser relançado agora na cidade de Fortaleza, ainda nesse primeiro semestre, dentro da política pública chamada Parada Segura. A Prefeitura de Fortaleza começou a revitalizar alguns pontos de parada e alguns dos dados da Nina foram usados, considerando que a gente conseguia mapear os pontos críticos desses pontos de parada, em conversa também com líderes comunitários. Esses pontos de parada foram revitalizados, agora eles têm câmera integrada, iluminação com LED especial, há um trabalho também de acessibilidade e a disponibilização de Wi-Fi. Então, a Nina também influenciou outro ponto da flexibilização do ponto de parada para a criação da PL, a pesquisa de monitoramento que a gente fez antes de entrar em operação, ao protocolo de ação imediata, que é justamente o que um operador, um cobrador e motorista tem que orientar a vítima e o que vai fazer depois que ela aciona. Então, esse aqui é um cenário com a Nina e sem a Nina. A gente sabe que sem a Nina é o caos, né? A gente vê os dados. E com a Nina, os empresários têm a imagem, trabalhar essa questão da imagem da segurança no transporte. No Brasil, a gente tem uma invasão aí de passageiros antes da pandemia, né? Era de 7% a 10%, são dados da NTP. Agora, eu não sei realmente quanto está, mas era de evasão. E tem essa questão da retenção de usuários. A gente já conseguiu comprovar que teve aumento de usuários no aplicativo de transporte, no qual a Nina está inserida. Com relação ao governo, benefício, a Nina passa a dar acesso, então ele tem o ranqueamento da tem maior reporte, o horário, a localidade é com relação ao próprio usuário. Eles têm uma maior percepção de segurança do transporte público e tem essa questão da devolutiva, do que eu faço, por que eu faço denúncia e como é que ela volta em termos de benefício. Essa é a repercussão da Nina nos últimos 4 anos. O nosso modelo de negócio hoje, a gente cobra uma taxa pela consultoria, por todo esse trabalho para a criação e formulação da política pública, uma taxa de integração por nossa integração de tecnologia na cidade, e a gente cobra uma mensalidade ali por veículo, pela frota em si, ou pelo fluxo de pessoas naquela área que a gente está cobrindo. O nosso time hoje é composto por designers, desenvolvedores, especialistas em políticas públicas, e eu sou fundador e CEO. Então, a grande mensagem da Nina é que se a gente prioriza, né, e consegue identificar os pontos críticos para quem está na base da pirâmide social, que são mulheres, principalmente mulheres da classe C e D, mulheres negras, a gente consegue mitigar esses gargalos, identificar o que é que está faltando, se é baixa iluminação, calçada irregular, enfim, e consegue mitigar esses pontos, a gente acaba trazendo e fazendo com que a cidade seja segura para todo mundo. Muito obrigada, Simone, para partilhar a experiência, para o impacto para os operadores, o impacto para a municipalidade ou as entidades públicas que estão fazendo política pública de mobilidade e para as mulheres, não? Eu gostei dos 60% das mulheres se sentem mais seguras com o projeto Nina. Isso é importante também, né? Muito obrigada por partilhar. Agora vamos ter um tempinho para perguntas, reflexões, debates. Podem escrever no chat, ou se alguém quer falar, pode pedir mão para falar. Acho que não sei, tenho certeza se pode, mas podem escrever se tem perguntas, tem sim, reflexões. Tem sim. A Caroline parece-me que já se manifestou. Ok. Boa tarde a todos. Eu trabalho como prefeito de Ervan. Na minha primeira estagiária, eu não pensava... Desculpa te interromper, mas a gente não está conseguindo entender o que você está falando. Talvez falar mais próxima do microfone. Deixa-me ver se eu vou tentar ir para uma outra sala, que aqui meu setor está meio tumultuado. Já melhorou muito. Melhorou bastante? É. Vamos ver se melhora mais ainda. Eu vou trocar de sala. Eu trabalho em Uberlândia, Minas Gerais, e na Secretaria de Trânsito e Transportes. Eu sou diretora de transportes aqui hoje, e eu comecei como estagiária, né? Isso é raro na área de transportes, né? E eu não tenho carro, eu uso o ônibus todos os dias. Então, esses relatos de vocês foram fantásticos, né? Porque quem usa o ônibus sabe muito bem as dificuldades
que uma mulher tem no dia a dia, né? E durante o meu mestrado, eu fiz mestrado no Rio de Janeiro, na UFRJ, os impactos do uso do transporte numa cidade de grande porte são muito maiores do que numa cidade de médio porte, né? Então, assim, as vivências são bastante interessantes. E esses aplicativos que estão sendo desenvolvidos hoje para a gente ter uma maior agilidade na comunicação com relação aos atos de violência, né, no transporte, eles trouxeram uma grande vantagem, no meu ponto de vista, não só o da comunicação, mas o da informação. Aqui em Uberlândia tem o Salve Maria, eu adorei conhecer o Nina, eu acho que ele foi um avanço de só a gente comunicar à polícia, né, a questão da violência, mas os aplicativos também que informam o horário da chegada dos ônibus nos pontos, para a gente não ficar tanto tempo parada e exposta, né? Eu, por exemplo, só vou para o ponto de ônibus quando o ônibus está chegando. Então, isso já é um grande avanço também para a nossa segurança no transporte. Então, eu queria só fazer esse relato para vocês, né, dos poucos avanços que nós estamos tendo e agradecer aí poder participar dessa reunião que foi maravilhosa. Muito obrigada, Carolina. Mas Enquanto as pessoas não falam, eu queria fazer um breve comentário aí, que acho que entrou em todas as falas, né? A sua no começo, depois do José e da Simone, dessa falta de representatividade, né, das mulheres nos espaços de poder, nos espaços que decidem a mobilidade, né? E em uma pesquisa recente que saiu do IBGE, que é a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, essa pesquisa de 2020 perguntou para todas as prefeituras qual era o gênero e a raça do responsável pelo órgão gestor de mobilidade urbana. E a gente tem apenas 10% dos municípios são comandados por mulheres, pelo menos a pasta de mobilidade urbana é comandada por mulheres no Brasil. Quando a gente une gênero e raça, só 3,5% são mulheres negras. Então, um desafio, né? Colocando em números um pouco dos desafios que vocês já comentaram por aí, assim. Perdão, qual é o nome da pesquisa, Tainá? Pesquisa de Informações Básicas Municipais de 2020. Eu posso te passar depois o link, Simone. Obrigada. eu acho que um elemento interessante das duas apresentações é que com recursos limitados pode-se fazer muitas coisas. E eu acho que isso é importante, ter muito presente para tomar decisões de incorporar uma perspectiva de gênero quando pensamos a mobilidade, o transporte público, coletivo, etc., né? Tanto a experiência da Nina em Pernambuco e outros territórios, como a experiência em Maputo, Moçambique, eu acho que mostra isso. Tem uma parte de vontade, de vontade política, técnica, de diferentes pessoas que estão querendo fazer a mobilidade de outro jeito. Isso acho que é muito importante. Não sei se concordam as outras pessoas. Eu te animo a perguntar, reflexionar nesse. É só destacar aqui que a gente tem a Tônia, né, que falou aqui no chat que é a primeira secretária de mobilidade urbana em Vitória da Conquista. Não sei se ela quer compartilhar também um pouco da experiência ou não, mas também falar de Jaraguá do Sul, que também está nos assistindo, e Ribeirão Pires, que mandaram pelo chat. Todo mundo gostando muito das pessoas. Boa tarde, tudo bem? A satisfação estar participando e também compartilhar com vocês que essa experiência é muito boa. Eu também vim de uma experiência de 21 anos como policial rodoviária federal na delegacia da PRF em Vitória da Conquista, e aqui também fui a primeira chefe de delegacia mulher, e eu sei
como são desafiadores esses cargos onde a predominância é masculina. Mas nós vamos seguindo, vamos adiante, vamos avançando, conquistando pouco a pouco. Gostei demais desse aplicativo da Simoni e, com certeza, isso vai ser apreciado por nós aqui, junto com o pessoal que forma a rede de apoio às mulheres. Muito obrigada, valeu demais. Não vou poder demorar muito, daqui uns 10 minutos eu tenho um compromisso com o gabinete da prefeita e não vou poder continuar, mas fiquei muito feliz. Gostaria de ter o telefone da Simoni também. Oi, Tônia, eu vou pedir para a Tainá o seu contato, só para lhe alertar, a Nina nem é um aplicativo. Não. A gente pode operar, inclusive, pelo WhatsApp. Então, é mais fácil de a gente pode operar, inclusive, pelo WhatsApp na cidade. E fica mais fácil a integração, né? Então, mas eu vou pegar o contato, o seu contato com a Tainá aqui. Eu vou deixar meu telefone aqui, viu? Vou deixar aqui nas mensagens, para quem quiser. Tá, ok, obrigada. E, Muito Caroline, obrigada. só para lhe dar uma experiência com relação à aplicação em si, novamente, a Nina não é um aplicativo, a gente pode estar integrado dentro de qualquer app que já existe na localidade ou não, se a prefeitura ou o município não tiver, a Nina pode ser um WhatsApp lá. E um outro ponto interessante e um pouco triste, alarmante ao mesmo tempo, é que eu fui vítima de uma tentativa de latrocínio na parada de ônibus. Então, eu fui vítima quando, 5 minutos antes, eu tinha visto que meu ônibus ia chegar e decidi atravessar a rua. Tinham 2 homens nessa parada, o outro era 5 horas da tarde. Então, assim, eu estava no Recife, numa das avenidas mais movimentadas da cidade, a Avenida Bibiribe. Era 5 minutos, foi 5 minutos e eu atravessei a rua. Surgiu um terceiro cara e me abordou e eu levei 3 facadas. Então, assim, eu consegui sobreviver à situação. A Nina já existia. A gente, inclusive, tinha saído no Jornal Nacional um dia antes do fato em si que aconteceu. Então, a gente pode dizer assim, eu só vou para a parada quando o ônibus chegar. Sim, ainda assim, isso não é garantia nenhuma de que você vai estar segura, porque, como você viu também os números da Nina ali, 60% dos casos ocorrem dentro do veículo. Então, em seguida, obviamente, da parada, né? Então, e o grande desafio da gente, talvez seja nos municípios, é mostrar que a questão da segurança da mulher ela não está correlacionada à segurança em si. Né? O que a Nina, por exemplo, quando eu vou entrar em operação em alguma cidade, meu contato não é com a Secretaria de Defesa Social ou Secretaria de Segurança Pública, nem nada. Isso é um passo depois. O meu passo é justamente com a Secretaria de Planejamento, porque eu preciso reportar esses dados. Esse dado precisa pautar o planejamento do transporte como um todo, o planejamento urbano. Se eu conseguir priorizar isso, se eu conseguir colocar dentro dessa etapa, eu não vou precisar acionar a segurança, porque segurança só vem quando o caso acontece, entende? Então, a grande discussão é justamente essa. A gente quer trabalhar a prevenção e não assistência à vítima. A gente quer trabalhar a não existência de vítimas. Então, acho que a grande discussão, talvez a diferença para a Nina da solução que você tem aí seja justamente essa, sabe? Muito bacana ouvir seu relato, viu? Eu, sim, só tenho que concordar. Essas aplicações que a gente tem hoje em dia, elas ajudam, mas é claro que tudo vem do planejamento, como você diz, né? Inclusive da educação, né? O planejamento urbano, a educação, as oportunidades, né? Porque se a gente tiver um plano de cidade como um todo, de inclusão, a gente vai evitar uma série de questões, né? Eu acho que quando a gente inclui principalmente as crianças desde cedo, né, com oportunidades, elas vão ter um futuro aí muito provavelmente muito melhor e quem sabe eles não precisariam nos abordar aí na rua, né? Eu concordo plenamente com você e espero que a gente não precise mais passar por situações como a que você passou e que eu já passei por situações complexas também. Eu acho que a gente tem muito a ganhar aí daqui para frente com planejamento. Parabéns, demais. Mais alguém queira fazer uma partilha, uma pergunta? A Miriam levantou a mão. A Miriam. Oi, Maria. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, parabéns, né? Estou encantada aqui com o evento, na Semana da Mulher, principalmente.
né, trazer um tema de tanta relevância, fazendo uma enquete aqui, quem nunca, né, mulher sofreu assédio? Eu também já sofri. Na oportunidade que eu parabenizo, eu queria fazer uma pergunta para Simone César. Simone, eu vi aqui que você, né, a Unida, na verdade, é uma startup, né, que tem uma série de aplicativos, principalmente para essas condições de assédio e de violência. E eu vi também que vocês podem, a partir do registro tabulado desses assédios e também desses registros, sugerir e fomentar políticas públicas, né, para que a gente possa ir melhorando essa condição no âmbito local. Eu queria saber se você já tem alguma experiência com isso, se isso funciona, se não funciona, e como que você trabalha essa questão. Eu acho que você não viu a apresentação, né? Você chegou depois? Não, eu cheguei depois, né? Na sua fala, eu cheguei um pouquinho depois. Desculpa, Simone. É que eu fiquei tão interessada, eu perdi um pedacinho. Eu estava antes, mas eu fiquei com medo agora de não ter apresentado. Eu fiquei, meu Deus, eu não apresentei. Não, eu sei que você faz, eu sei que você faz a proposição da política pública, mas eu queria saber a efetividade disso, né? O quanto isso virou política pública mesmo. Tá, o principal case da gente é na cidade de Fortaleza, foi meu piloto lá. Inclusive, eu entrei em operação lá por um edital chamado Desafio 9 Mob, que foi promovido pelo WR Brasil, Toyota Mobility Foundation, em parceria com a FNP, em 2018. E aí eu entrei em operação lá na cidade de Fortaleza. A gente fez justamente esse período de consultoria, então a gente começou os trabalhos, acho que em julho de 2018, e a Nina, enquanto tecnologia, entrou em operação em 6 de março de 2019, na cidade de Fortaleza. Então, em 18 meses de operação, a gente coletou mais de 2.300 denúncias, 10% delas viraram inquérito policial. Isso eu ouvi você falar. Vários dados foram correlacionados com mapa de calor, ranqueamento de linha, tipificação de crime, etc. Então, por exemplo, o caso mais efetivo que a gente tem com relação à influência em política pública foi com a formulação da política pública chamada Parada Segura. Eles mudaram, acho que era Parada Inteligente, e agora foi para Parada Segura o nome da política. E que consiste na revitalização de pontos de parada, com base nos dados de reporte que a Nina teve. Então, vários reportes que a gente teve de determinadas paradas, eles usaram como prioridade para as paradas de ônibus. Outro ponto também que a gente começou a alertar a cidade de Fortaleza foi com relação aos horários. Então, por exemplo, tinham terminais lá que tem pico de denúncia em determinado horário, que é horário de pico, né? Somente na noite. E aí tinha uma coisa que não podia ser muito feita, que era a construção de outro terminal, que eles admitirão, tem saturação realmente naquele terminal, então o que pode ser feito talvez ali seja a redistribuição de linha. Tá? Outro ponto foi com relação à criação da PL, né, que eu realmente não sei se foi sancionada do projeto de lei, que era para se estender o horário de flexibilização do ponto de parada, que a lei federal é de 22 às 5 da manhã. E aí foi solicitado para que fosse para as 20 horas, por conta do pico que a Nina via, né, ali naquele horário. Então, essas foram algumas das tomadas de ação que a prefeitura fez com base nos nossos dados. E agora a gente otimizou a entrega desses dados para a prefeitura. A gente vai fazer a entrega da Nina agora 2.0. Eu saio daqui do Rio direto para Fortaleza na semana que vem, justamente para início dessa fase 2.0. Obrigada. Desculpa, Simone, eu perdi esse pedacinho. Muito obrigada. Não, você imagina. É porque eu fiquei com medo, na real. Não, mas a Miriam puxou um tema que é importante. Nós precisamos dados, nós precisamos entender o que está acontecendo para depois fazer proposta de política pública e fazer desenho e estratégia. Por exemplo, quando a Nina falou, teve um momento que falou que os casos de violência no ônibus, 60%, ponto de parada 23%, terminais 17%. Eu estava comparando isso com outros casos de outros territórios que é diferente. Então, a política pública vai ter que ser diferente. Por exemplo, tem lugares onde os pontos de parada, o nível de violência é mais elevado. Então, é prioritário, por exemplo, trabalhar nos pontos de parada, ou os tempos de espera. Tudo que é o ponto de espera faz que a mulher esteja mais vulnerável, numa situação mais vulnerável. Portanto, tem que ser trabalhado. Mas tem outras realidades que a violência acontece mais dentro do ônibus. Então, a estratégia dentro do ônibus tem que ser outra. Então, eu acho que é muito importante entender bem o que está acontecendo, como as mulheres percebemos essas situações, percepção, mas também uso e realidade,
para depois construir política pública, e se pode ser política pública, mulheres e homens conjuntamente, desenhando essa política pública até de forma transversal entre diferentes pelouros, entre diferentes áreas de trabalho. Bom, se vocês acham, podemos fazer o fechamento. Eu só vou fazer o fechamento para depois passar a palavra ao Frente Nacional de Prefeitos, mas se lembrar que essa atividade foi organizada na semana, né, do 8 de março, que é para visibilizar mais os direitos das mulheres, mas nós temos que estar trabalhando dia a dia para poder garantizar os direitos das mulheres. Todos os dias temos que estar fazendo o nosso trabalho, sejamos quem sejamos, desde o lugar que estamos trabalhando, mas todos nós temos que estar, né, avançando para conseguir o direito de todos os homens, mas também de todas as mulheres, com todas as diversidades de mulheres que temos nas nossas cidades. Obrigada, e passo a palavra ao Frente. Posso aqui falar em nome da equipe das Cidades. Eu sou Tainá, especialista em mobilidade urbana do projeto das Cidades, né, que está realizando esse evento. Então, só queria agradecer novamente a Maria pela condução, pelas primeiras palavras e pela condução desse evento, ao José, por compartilhar um pouco da experiência de Maputo, que já esteve conosco em outras possibilidades. Barcelona já nem falo, que já é parceira de longo prazo aqui do projeto. E também a Simoni, compartilhando toda a experiência com a Nina, mas também muito mais do que isso, né? De todos os dados, como que a gente pode usar, de novo, dados para embasar políticas públicas baseadas em evidência e que, de fato, contribuem para os contextos locais. Então, agradecer novamente também a todo mundo que participou, falar que essa gravação, esse encontro vai ficar no YouTube da Frente Nacional de Prefeitos, então quem quiser rever ou indicar para outras pessoas verem também esse encontro, podem ficar lá. E também, depois dos eventos, a gente sempre sistematiza tudo que foi conversado aqui em um relatório que a gente vai mandar futuramente para todos vocês, para consultar e tirar dúvidas, enfim. Então, realmente obrigada e boa tarde para todo mundo. Boa tarde, boa noite, muito obrigado.